Algo M.M. Laboratório de Nanjing começou a conduzir eletricidade a 27 milisiemens por centímetro. Imagine primeiro o material antes mesmo de pensar no nome. É cinza, é vertida em moldes, sustenta edifícios e por mais de um século os engenheiros concordaram que ele só deveria ter uma função. Em maio de 2024 esse acordo foi rompido. A Southeastern University publicou uma versão desse material chamada eletrólito de estado sólido, que conduz íons com rapidez suficiente para armazenar carga elétrica real, tornando-se mais resistente em vez de mais fraco. Isso mesmo, não se trata de uma projeção teórica. É um resultado revisado por pares, publicado na revista Research, com os valores de resistência, logo ao lado dos valores de condutividade. Deixe-me explicar o que isso significa em termos simples. Você conhece a sensação de um apagão na sua rua enquanto os prédios ao seu redor ficam parados, estruturalmente inutilizáveis, no momento em que a rede elétrica cai. Isso é só o começo. A verdadeira surpresa não é que isso funcione, mas sim como eles conseguiram fazer funcionar. Se você acha que vale a pena assistir a um vídeo de uma parede com dupla função por 6 minutos, dê um like e se inscreva para não perder o próximo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como o cimento foi projetado para armazenar energia sem sacrificar um grama sequer de resistência. Você já esteve em um apagão com o celular, quase sem bateria, cercado por um prédio que não podia fazer absolutamente nada para te ajudar. Por mais de um século, essa fragilidade esteve intrínseca ao próprio material. O cimento é o material mais consumido na Terra depois da água. E apesar de todo esse volume, os engenheiros só lhe pediram para cumprir uma função: suportar peso. Não conduzir, não armazenar. Fique ali parado em silêncio e impassível, enquanto o trabalho real de gerar e armazenar eletricidade acontece em outro lugar. Em baterias, em fios, em dispositivos parafusados no prédio, em vez de fazerem parte dele. Havia uma razão para essa divisão e não era preguiça, era física. O cimento obtém sua resistência de uma estrutura cristalina densa e compacta que se forma durante a cura. O inserir material conductor. Nessa estrutura, fibras metálicas, partículas de carbono, polímeros que favorecem a formação de íons, criam-se espaços na matriz que os cristais precisam para se manterem unidos. Ou adicionar material conductor suficiente para tornar o cimento útil como componente elétrico, você também o torna quebradiço o bastante para se desfazer sob a carga que deveria suportar. Os engenheiros tinham um nome para isso. Chamavam de relação inversa entre resistência e condutividade, e durante décadas foi tratado como uma parede, não como um quebra-cabeça. Você podia ter uma parede que sustentava o telhado ou uma parede que conduzia carga, mas não ambas. Em 2023, uma equipe do MIT deu a primeira brecha real nessa barreira. Liderada por pesquisadores como Franz Josef Ulm e Admir Mazik, eles construíram um supercapacitor funcional de cimento carbono. Amostras do tamanho de uma moeda, interligadas por fios, eram fortes o suficiente para alimentar um pequeno LED. Foi um verdadeiro avanço e provou algo que a área considerava impossível: o cimento podia armazenar carga elétrica real. Mas as amostras eram pequenas. A integração estrutural em uma parede de sustentação real ainda não havia sido resolvida, e o dilema que definia a área há um século havia sido apenas atenuado, não superado. Méritos a quem os merece, e então a pergunta honesta: onde ainda se encontra o teto? Essa pergunta chegou à mesa de um cientista de materiais chamado Wei Lin, que trabalha no laboratório principal de materiais de construção de Jiangsu, na Universidade do Sudeste em Nanjing. Lin não estava tentando construir uma bateria melhor. Ele estava se debruçando sobre um problema mais específico e desconhecido.
porque toda tentativa de tornar o cimento condutor trata resistência e condutividade como inimigas, quando nada na natureza funciona dessa maneira. Os ossos conduzem eletricidade e suportam peso. A casca das árvores conduz eletricidade e suporta peso. A obsessão de Lin. Aquilo que sua própria equipe descreveria mais tarde como o cerne da pesquisa era encontrar uma arquitetura onde essas duas propriedades se reforçassem mutuamente em vez de competirem. Eis o erro que a maioria das pessoas comete sobre esse tipo de pesquisa. Elas presumem que a resposta era uma nova substância química. Não foi a química que rachou essa parede, foi a estrutura. A estrutura que a equipe de Lin finalmente adotou não veio de um livro didático de ciência dos materiais. Ela surgiu de uma observação mais atenta a coisas que nunca foram construídas por engenheiros. Mas essa ideia não surgiu completamente formada. Antes que a equipe de Lin encontrasse a resposta, várias tentativas anteriores já haviam tentado resolver o mesmo enigma, e todas elas foram discretamente descartadas. Pesquisadores anteriores a Lin já haviam tentado desenvolver seus próprios designs de eletrólitos em camadas. Cimento combinado com estruturas de polímero à base de cianeto, projetadas em folhas empilhadas, tentava forçar os íons a se moverem em uma direção ordenada em vez de aleatória. No papel, a ideia parecia sólida. Na prática, a condutividade desses projetos em camadas anteriores ficou aproximadamente 2 ordens de magnitude abaixo do que seria necessário para uma aplicação estrutural real. Eles disseram a mesma coisa sobre essas tentativas que haviam dito sobre todos os esforços anteriores na área química interessante sem futuro prático. Todos sabemos como esse padrão geralmente termina. A rejeição não foi descabida na época. 2 ordens de magnitude não são um erro de arredondamento. É a diferença entre uma curiosidade e um componente. Mas a direção que aqueles pesquisadores anteriores haviam descoberto por acaso estava correta, mesmo que sua execução tenha deixado a desejar. A ordem importava mais do que a composição. Uma estrutura de cimento que impunha sua arquitetura interna em camadas em vez de deixá-la aleatória comportava-se de maneira diferente. Mesmo que ninguém ainda tivesse encontrado o material certo para preencher essas camadas. Lin e um colaborador próximo, Yang Chao, tomaram uma decisão que rompeu com a direção que o resto da área estava seguindo. Em vez de procurar uma nova química de polímeros, eles se voltaram para a biomimética, para materiais que já haviam resolvido o problema de resistência e função completamente fora de um laboratório. A nácar, a camada interna iridescente de uma concha marinha, é quase 3.000 vezes mais resistente que o mineral do qual é feita puramente devido à forma como suas camadas estão empilhadas. As rochas sedimentares suportam enormes cargas compressivas pela mesma razão estrutural. Se as camadas de cimento pudessem ser organizadas com esse nível de precisão, a resistência e a condutividade poderiam deixar de competir e começar a se reforçar mutuamente. O mecanismo necessário não viria de um kit de química, viria do gelo. Eis a parte que muda tudo. A equipe de Lin não adicionou nenhum material novo para forçar o cimento a se dividir em camadas. Eles usaram a água que já estava na mistura e a congelaram propositalmente. Imagine um vidro de janela no inverno. A geada não se forma aleatoriamente no vidro. Sob as condições certas, ela cresce em linhas nítidas e paralelas seguindo a direção do frio. Essa é a versão cotidiana do que a equipe de Lin projetou dentro do cimento úmido. Conforme o cimento começava a curar, eles aplicaram um gradiente de temperatura bidirecional na mistura. O frio, vindo de uma direção, forçava água dentro da pasta a congelar em placas de gelo orientadas em vez de um bloco de gelo aleatório. À medida que essas placas de gelo cresciam,
Elas empurravam fisicamente as partículas de cimento para fora de seu caminho, moldando-as em camadas finas e alinhadas, empilhadas umas sobre as outras. Este é exatamente o enigma estrutural que Lean vinha tentando desvendar há anos. Não se trata de uma ligação química mais forte, mas sim de uma geometria interna mais disciplinada. Uma vez que a estrutura de cimento em camadas se formou e endureceu ao redor do gelo, a equipe sublimou o gelo completamente. O mesmo processo de liofilização usado para conservar alimentos, só que aplicado aqui para esculpir arquitetura em vez de prolongar a vida útil dos produtos. O que restou não era mais cimento sólido. Era cimento ordenado, repleto de uma rede de microcanais limpos e alinhados que o atravessavam como os anéis dentro do tronco de uma árvore. Uma estrutura interna que antes era aleatória, agora estava organizada sob comando. Essa organização por si só não tornou o material condutor. Os canais que a equipe de Lean havia esculpido eram vazios, precisos, alinhados e eletricamente inúteis por si só. Uma estrutura sem propósito continua sendo apenas uma estrutura. As camadas eram a arquitetura. Elas ainda não eram a função. Aquela lacuna, uma estrutura de cimento perfeitamente organizada, sem nada a atravessando, era o problema em aberto que a equipe de Lean enfrentava assim que o gelo derreteu. E a forma como resolveram o problema é a parte da história que parece totalmente inviável. Eis a dura realidade que ninguém na área queria encarar. Preencher esses canais com qualquer material condutor supostamente enfraqueceria toda a estrutura novamente. Esse era o dilema secular. Ao abrir o material para permitir a movimentação dos íons, a matriz cristalina que confere resistência ao cimento deixa de se manter unida corretamente. A equipe de Lean estava diante do mesmo obstáculo que havia impedido o progresso de todos antes deles. A resposta deles foi parar de tratar resistência e condutividade como problemas separados que exigiam soluções separadas. E se o canal exato que transporta a carga fosse também o canal que reforça a estrutura? Essa questão é a quebra de paradigma no centro de toda essa descoberta. Em vez de injetar um material mácio e puramente condutor nos canais esculpidos no gelo, a equipe os preencheu com um hidrogel de PVA Coat, um gel à base de polímero projetado para realizar duas funções no mesmo espaço físico: conduzir íons rapidamente ao longo dos canais alinhados e se ligar mecanicamente às lamelas de cimento circundantes como uma barra de reforço atravessando o concreto. Parece que não deveria funcionar. Um gel macio à base de água não deveria fortalecer uma estrutura mineral frágil. Mas é exatamente por isso que funciona. Oxer integrado aos canais alinhados, em vez de disperso aleatoriamente pelo material, o hidrogel comportou-se menos como um ponto fraco e mais como um tecido conjuntivo, mantendo as camadas adjacentes unidas sob carga e, simultaneamente, proporcionando aos íons um caminho rápido e específico para se deslocarem. Os resultados das medições publicados juntamente com o próprio mecanismo foram o que chamou a atenção do restante da área. O material final que a equipe de Lean denominou LCPSSE apresentou uma resistência à flexão específica 2 vezes maior que a do cimento tradicional e uma resistência à compressão específica 1 vezes maior. Ao mesmo tempo, sua condutividade iônica atingiu 27 milisiemens por centímetro, superando a maioria dos eletrólitos à base de cimento e hidrogel relatados anteriormente. Pela primeira vez, a mesma arquitetura que tornou o material mais resistente foi a que o tornou condutor. O funcionamento de mecanismos em uma amostra de laboratório sob condições controladas é um tipo de prova. Ampliar essa mesma arquitetura para algo que se comporte como um material de construção real é um problema completamente diferente. Esse foi o problema que a equipe de Lean teve que resolver em seguida.
Um único canal condutor comprova um conceito. Um edifício precisa de algo completamente diferente. Um sistema coordenado, onde milhares desses canais se comportam de forma previsível, simultaneamente sob carga estrutural real, enquanto continuam desempenhando sua função como componente elétrico. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. Um eletrólito de cimento convencional, mesmo um de boa qualidade, é projetado como um componente aparafusado na parede. Algo adicionado posteriormente para dar à estrutura uma função para a qual ela nunca foi concebida. A equipe de Lean construiu algo mais próximo de um sistema nervoso. As camadas moldadas em gelo e os canais preenchidos com hidrogel não foram tratados como um mero complemento ao cimento. Eles eram o cimento integrados no momento da formação, em vez de injetados posteriormente. Pense nisso como uma faixa exclusiva para tráfego durante o horário de pico. Os carros que trafegam em meio ao tráfego misto ficam presos atrás de veículos mais lentos que seguem trajetórias imprevisíveis e ineficientes. Dê a esse mesmo tráfego uma faixa exclusiva e reta, e ele se moverá mais rápido e de forma mais previsível. Não porque haja menos carros, mas porque o próprio trajeto foi organizado. É isso que o processo de modelagem em gelo faz com os íons dentro do LCPSC. Transforma um caminho aleatório e congestionado em um caminho dedicado em escala de todo o material em vez de uma única amostra. Essa é a arquitetura que a equipe de Lean projetou com um objetivo final específico, em mente declarado diretamente em sua pesquisa publicada. Viabilizar o que a área chama de edifícios de energia zero, estruturas capazes de gerar e armazenar quantidades significativas de sua própria energia, usando o material que já a sustenta. Não uma bateria montada na parede, mas a própria parede realizando o trabalho. Pela primeira vez, um eletrólito à base de cimento foi projetado desde o início para ser tanto a estrutura quanto o circuito de um edifício, em vez de apenas uma coisa ou outra. Um resultado tão incomum em uma área tão cética não é aceito sem questionamentos a partir de um único número. Ele é verificado, revisto e publicado somente depois que os dados de resistência e os dados de condutividade podem ser comparados sem contradição. Essa verificação foi exatamente o que aconteceu em seguida, e é aí que essa história deixa de ser promissora e começa a ser comprovada. Eis a realidade. O que a Southeastern University publicou em maio de 2024 é um avanço científico comprovado por revisão por pares e não uma parede pronta para ser instalada e comprada hoje. Os números certificados falam por si. Uma resistência específica à flexão 2 vezes superior à do cimento comum. Uma resistência específica à compressão 1 vezes maior. Uma condutividade iônica de 27 milisiemens por centímetro, superando a maioria dos eletrólitos sólidos à base de cimento e hidrogel, relatados anteriormente publicados na revista científica, com a metodologia completa em anexo. O tipo exato de rigor que diferencia um resultado comprovado de um comunicado de imprensa. Traduza isso para algo que você possa visualizar. Um componente estrutural que antes tinha que escolher entre suportar peso e armazenar carga, não precisa mais fazer essa escolha. Em termos práticos, essa é a diferença entre uma parede que é puramente peso morto e uma parede que participa do próprio sistema de energia do edifício, armazenando energia como uma bateria, sem abrir mão da resistência que uma parede deveria ter. Agora, as desvantagens apresentadas de forma clara e objetiva. Este é um eletrólito de estado sólido, um componente essencial para o funcionamento de um supercapacitor estrutural e não um sistema de parede completo à prova de intempéries e aprovado pelas normas pronto para ser instalado em um canteiro de obras. A produção em larga escala. A durabilidade a longo prazo sob condições reais de umidade e variações de temperatura e a paridade de custos com o cimento comum
ainda são problemas de engenharia em aberto. A mesma categoria de obstáculos que a própria equipe do MIT ainda está superando como selantes e a ampliação da escala de sua versão dessa ideia. A honestidade não diminui o resultado. É o que o torna crível. Para Wei Lin, o número não é apenas um dado. É a resposta exata à aposta que ele fez quando abandonou a química pura e se voltou para a biomimética. A prova de que uma parede realmente não precisa escolher entre resistência e funcionalidade. Se uma parede que armazena sua própria energia te surpreendeu a próxima parte da história, será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder a oportunidade de acompanhar o assunto, porque se esse material for ampliado, as implicações vão muito além de um único laboratório em Nanjing. De acordo com a Agência Internacional de Energia, os edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo final de energia global e por mais da metade do consumo mundial de eletricidade. Essa é a dimensão do problema que um material como LCP-SSE visa solucionar. Não se trata de uma aplicação de nicho, mas sim de um dos maiores sumidouros de energia do planeta. Os setores impactados são amplos. Empresas de construção civil buscam materiais estruturais que ofereçam mais do que simplesmente servir de suporte. Operadores de energia renovável procuram soluções de armazenamento distribuído na borda da rede que não exijam instalações de baterias dedicadas. As indústrias de retrofit e de normas de construção já estão se esforçando para atingir padrões de energia zero, buscando materiais que possam ajudar uma estrutura a atingir essas metas sem a necessidade de acoplar equipamentos adicionais. Engenheiros que trabalharam nisso dirão que os relatórios públicos raramente abrangem a real dimensão dessa área útil. A adoção, no entanto, é realmente difícil, e essa dificuldade se deve a razões estruturais prosaicas e não a motivos empolgantes. Fabricar esse tipo de cimento moldado em camadas com gelo na escala de uma fundação ou de uma parede estrutural, em vez de uma amostra de laboratório, exige novos processos de produção. O custo precisa ser reduzido a um valor próximo ao do cimento comum, para que um construtor o escolha em detrimento da versão convencional. Além disso, testes de durabilidade, incluindo anos de ciclos de congelamento e descongelamento, umidade e fadiga estrutural, precisam ser totalmente comprovados antes que qualquer norma de construção o aprove para uso em obras reais. Existe aqui um paralelo histórico útil. Quando os compósitos de fibra de carbono surgiram como material estrutural na década de 1970, a indústria aeroespacial os tratou da mesma forma que os engenheiros de cimento trataram o cimento condutor. Promissor em laboratório, impraticável em grande escala. Levou cerca de 2 décadas para que a fibra de carbono se tornasse padrão na construção de aeronaves comerciais. A física nunca foi o obstáculo. A fabricação e a curva de custos, sim. Eis o veredito final para esta parte da história. O limite que antes se interpunha ao cimento para armazenamento de energia era técnico, não teórico. A física agora foi demonstrada e publicada. O que resta é o trabalho pouco glamouroso de ampliar sua escala. O mesmo trabalho pelo qual todo material estrutural transformador teve que passar antes de se tornar comum. E se a reformulação da arquitetura interna do concreto em nível material é um tema que lhe interessa, eu já abordei uma descoberta relacionada. O trabalho com concreto de grafeno na China, onde uma pesquisa chinesa diferente redesenhou a estrutura interna do concreto, não para armazenamento de energia, mas para resistência bruta. O princípio básico da engenharia por trás de ambas as histórias é o mesmo. Pare de tratar o concreto como um material acabado e comece a tratá-lo como um elemento arquitetônico que você ainda pode projetar,
Se este vídeo prendeu sua atenção, vale a pena conferir. Eis a principal implicação de tudo o que você acabou de ouvir. Pela primeira vez, um material de construção está sendo projetado para participar do sistema energético em que está inserido, em vez de apenas consumir energia dele. Uma parede que armazena energia não é um dispositivo parafusado a uma estrutura. É a própria estrutura silenciosamente desempenhando uma segunda função para a qual nunca foi projetada. Amplie essa ideia para uma cidade inteira e você não estará mais falando apenas de edifícios mais inteligentes. Estará falando de estruturas que aliviam silenciosamente a carga da rede elétrica simplesmente por existirem. Sem novos equipamentos, sem novas áreas ocupadas, apenas uma arquitetura interna diferente dentro de um material que já seria utilizado de qualquer forma. Se você chegou até aqui agora e entende mais sobre armazenamento de energia à base de cimento do que a maioria das pessoas que escrevem manchetes sobre o assunto para ganhar a vida. Eis o que foi comprovado de fato. Uma equipe da Southeastern University, liderada por Weinlein, resolveu um dilema centenário entre resistência estrutural e condutividade elétrica no cimento. Não com um novo composto químico, mas com uma arquitetura biomimética construída pelo congelamento proposital da água. O resultado certificado de 27 milisiemens por centímetro de condutividade iônica, juntamente com ganhos de resistência em comparação ao cimento tradicional, foi publicado revisado por pares e representa uma das provas mais claras até o momento de que uma parede não precisa escolher entre sustentar um telhado e suportar uma carga elétrica. Vale a pena refletir sobre o custo dessa comprovação. Anos dedicados a um problema que a maioria dos especialistas já considerava insolúvel, baseado em uma ideia inspirada em uma concha e não em um laboratório de química. A parede construída pela equipe de Lin ainda está em um laboratório em Nanjing e não na casa de ninguém. Mas as leis da física que antes diziam que era impossível já não se aplicam mais. E essa é a parte da história que transcende qualquer número isolado. Se isso mudou sua perspectiva sobre o material que sustenta suas paredes. Clique no botão curtir. E inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Materiais estruturais que armazenam energia como esse deveriam ser obrigatórios em novas construções, da mesma forma que o isolamento e as normas de segurança contra incêndio são hoje. Ou algo tão inovador deveria continuar sendo uma escolha de mercado conquistada em vez de imposta. E eu leio todos os comentários. Até a próxima!